Querido Deus e Pai eterno que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por mais uma despertada. Estarmos aqui para estudar a tua palavra. Por favor, envie santos anjos entre nós para que possamos estar atentos e compreender as mensagens que o Senhor tem para nós hoje. Perdoe os nossos pecados para que possamos ter a mente pura e não ser perturbados. Possamos compreender a nossa palavra. Eu peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Com Apocalipse 11. Now what we're going to look at, or what we started looking at was 32. The story on which the time of Jacob's trouble is based on. A história onde o tempo de angústia de Jacó é baseada. And we read verses 1 and 2. E a gente leu os versos 1 e o 2. And we saw E a gente viu that this story is describing, or is starting at 9/11. Vimos That this angel descends to speak with Jacob, que esse anjo desce para falar com Jacó. or not not to speak with him, but just to guard him. Não para falar, desculpa, só para guardá-lo. So they come down, Então eles descem and he calls that place double camp, e ele chama aquele lugar de campo duplo, or double, acampamento duplo, or double host. ou lugar de guarda duplo. And we identified that this is describing the second angel's message. E a gente viu que isso é descrito como a segunda mensagem angélica, Which arrives at 9/11. que chega em 11 de setembro. And that's as far as we got yesterday. E foi até aí que chegamos ontem. So let's read 4 verses each, Então vamos ler 4 versos cada. and we'll go around and we'll try to get through the story. E a gente vai tentar estudar essa história. We'll read it all and then we'll comment afterwards. A gente vai ler e depois ele vai comentar. 4 versos cada um. Who don't you start? Second? I start? Yeah, sure. If you can start from verse 1, we'll just start over. E foi também Jacó o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei de Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias,
vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu-os na mão de seus servos, cada rebanho à parte. E disse a seu servo: Passai adiante de mim e põe espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, porém passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jabó. São 4. E tomou-os e fez-los passar por ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a água subiu. Os dois aí. 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoar. 4 versos. Mais 2. Mais 2, Gabriel. São 4. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse-lhe: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Is that it? Yes. Okay. So if we go... So we started off at 9/11, Então a gente começou em 11 de setembro. and we talked yesterday about how we would study the story or where we would place it. Então a gente estudou ontem como a gente estudaria essa história e onde a gente colocaria. So I want to hear some of our suggestions about where this story goes from 9/11 and why. E ele quer ouvir sugestões de para onde essa história vai e por quê. De onde ela vai, de 11 de setembro para onde ela vai. Has anyone thought about it? Alguém pensou sobre isso? Okay. Jonathan, you first. Jonathan, primeiro. No sé cómo explicar a dónde va. He doesn't know how to apply where it goes. Vimos con Matías así donde pueden ser que estén los otros hitos. Como? Vimos con Matías donde Ah. pueden estar los otros marcos. He said he saw with Matthias where he can put the other way marks. Pero no llegamos a hacer una conclusión muy firme. But they didn't reach a strong conclusion. Okay. Anyone else? Mais alguém? Eu imagino que seja a partir do 11 de setembro até o clamor da meia-noite, por causa do início com a duplicação e depois da troca de nome de
Jacó para Israel que eu acho que cai em cima do clamor da meia-noite. I think it goes from 9/11 to Midnight Cry because of the name changing. That thinks if it's in the Midnight Cry. All right. So what's the easiest? I think verse 22 is probably the easiest symbol to place in the whole story. Ele está dizendo que o verso 22 é o verso mais simples de colocar, de localizar na história. And sometimes that's how you have to begin to place the story that you're looking at. E às vezes você tem que começar a localizar a história que você está olhando. You may not know 80% of the symbols, Talvez você não saiba 80% dos símbolos, but there's 20% that you do know. mas tem 20% dos símbolos que você conhece. And sometimes you can use those as your anchor points to place the other symbols. E aí você usa eles como ponto de ancoragem para os outros pontos. So if we go to our notes just for one moment, Então, se irmos às nossas notas por um momento, and we are on page, I guess it's page 3 of your notes. página 3 de suas notas. Time of Trouble. Jacob's wrestling. Yeah, that one, yeah. And if we can read the first two paragraphs from Patriarchs and Prophets 135.1 and 2. Vamos ler os dois primeiros parágrafos de Patriarcas e Profetas 135. Primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. And we're just going to pull one symbol out of here to anchor us at where we're looking. Está embaixo do título Luta de Jacó e ele vai tirar um símbolo daqui para ancorar onde a gente está. Quem terminou de ler da última vez? Foi o Foi Jonathan. ela, porque ele mandou a você. Então, Não, Jonathan. Sou eu então. Mas os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma se enviava à amigável mensagem. Parecia certo que ele vinha para tirar desforra. O terror invadiu o acampamento. Jacó temeu muito e angustiou-se. Não podia voltar e receava avançar. Seu grupo desarmado e indefeso estava inteiramente despreparado para o encontro hostil. Em conformidade com isso, dividiu-os em 2 bandos, de modo que se um fosse atacado, o outro poderia ter oportunidade de escapar. Enviou de seus vastos rebanhos presentes generosos a Esaú, com uma mensagem amigável. Fez tudo ao seu alcance para espiar a falta com seu irmão e afastar o perigo ameaçado. E então, com uma humilhação e arrependimento, rogou a proteção divina. Tu me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Porque meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Gênesis 32, 9 a 11. Tinham agora chegado até o rio Jaboque, e ao sobrevir a noite, Jacó enviou sua família através do val do rio, enquanto ele ficou só atrás. Decidira-se a passar a noite em oração, e desejou estar a sós com Deus. Deus poderia abrandar o coração de Esaú. Nele estava a única esperança do patriarca. Was that just the first The paragraph? first one. Okay. O segundo agora? Segundo? Segundo parágrafo. Isso foi em uma região solitária, montanhosa, retiro de animais selvagens e esconderijo de ladrões e assassinos. Sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra, com profunda angústia. Era meia-noite. Tudo que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Mais amargo do que tudo era o pensamento de que fora o seu próprio pecado o que acarretara este perigo sobre os inocentes. Com ansiosos clamores e lágrimas, fez sua oração perante Deus. Subitamente, uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante.
Nas trevas os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou. Porém, Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantaram-se diante dele para o separarem de Deus. Mas, em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus, e todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu, então, o caráter de seu antagonista, soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou-se ao anjo, chorou e lhe suplicou, invocando uma bênção. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para lhe desviar o espírito deste objetivo. Sua decisão se tornou mais forte, sua fé mais fervorosa e perseverante, até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-se, insistiu, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir se me não abençoares. Tivesse sido isto uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade, e, contudo, confia na fidelidade de um Deus que guarda o concerto. Is that it? Okay. So why is from reading these two paragraphs, why is verse 22 the easiest one to place? 22 and through 24. Então, por que, ao ler esses parágrafos, a gente vê que os versículos... Por que a gente vê que os versículos 22 ao 24 são os mais fáceis de localizar? Com? Says that it shows that it starts at midnight. We're at midnight, exactly. Onde é a meia-noite exatamente? No, in verse 22. In verse what? 22. Is that a question or is that a statement? He's stating that. Okay. Verse 22, yes. And she says we're at midnight. She's telling us exactly where we are. Ela White diz que a gente está à meia-noite. Ela diz exatamente onde a gente está, Ellen White. Now, why are those other symbols at midnight? Agora, por que os outros símbolos também estão à meia-noite? So he's going to take his family and he's going to separate himself from them, so he's alone. Então ele vai pegar sua família e vai se separar deles. Então ele está sozinho. And he takes his two wives, his two woman servants. Ele pega suas duas concubinas. And what is that showing? E o que isso está mostrando? A doubling. A doubling, exactly. And again, we can place this anywhere the second angel's message is. Então a gente pode colocar isso em qualquer lugar onde a segunda mensagem está. So it's about context, really, that we're really looking at. Então, na verdade, a gente está procurando por um contexto. And through the context, we know we're at midnight. Pelo contexto, a gente sabe que estamos à meia-noite. And so he separates his family from him. Então a gente separa a família dele. And he's going to be alone now. E agora ele vai estar sozinho. And it marks 11 sons. E marca agora 11 filhos. And why does 11 sons mark midnight? Por que 11 filhos estão marcados à meia-noite? What? The 11th hour workers, is that what you're saying? That might be valid. I hadn't thought about it in that way. A Gabi falou os 11 dos trabalhadores da hora 1/10. Because that would mark where the crisis is and with 11th hour worker. Yeah, I see your logic, I guess. Ele vê a lógica dela, porque marca onde a crise aparece e aí onde os trabalhadores da hora 1/10 estariam. Who are the sons of Jacob?
Quem são os filhos de Jacó? Who do they become, or who do they represent? Quem eles se tornam? Ou quem eles representam? They become the 12 tribes of Israel. Eles se tornam as 12 tribos de Israel. They become a symbol for all of Israel. Eles se tornam um símbolo de todo Israel. But we only see 11 out of 12, Mas a gente só vê 11 de 12, because the 12th isn't born yet. porque o 12º ainda não nasceu. So we have 11 out of these full 12. Então a gente tem 11 desses 12 em total. Why does that point to midnight? Por que isso aponta à meia-noite? What happened? Judas is going to fall. Judas vai cair. And what is Judas? E o que é Judas? He's a foolish virgin, but he's part of the 12. Ele é uma virgem tola e ele é parte dos 12. He's part of the 12 disciples. Ele é parte dos 12 discípulos. And the Lord chose 12 disciples E o Senhor mostra 12 discípulos to represent the 12 tribes of Israel. para representar as 12 tribos de Israel. So when we see a symbol of 11 Então quando a gente vê um símbolo de 11, out of these 12, desses 12, then we know that we're looking at midnight where Judas, the 11th, falls. a gente sabe que a gente está olhando à meia-noite, onde Judas cai e fica 11. So we have this number 11 here. A gente tem esse número 11 aqui. You also have it with Elisha, right? With Elisha, how so? I'm trying to remember. He has 12 yokes. Oh yeah, okay, And yep. he needs to kill one. Yep, you can say that. Com Elias, ele tem 12 juntas... Eliseu, na verdade. Tem 12 juntas de boi. It's Elisha, right? Elisha, yeah. Eliseu, When Elijah comes to him. quando Elias vai para Eliseu tem 12 juntas de boi e ele tem que matar uma junta para poder começar o ministério. So we see this symbol in several places. Então a gente vê esse símbolo em vários lugares. And he's also at the river Jabbok. E também ele está no rio Jaboque. And this word means an outpouring E Jaboque significa um derramamento. or pouring forward. Ou pointing forward? Point. Pouring like water, Okay. like you're pouring water. Ou derramar água. And so this is pointing us, in my estimation, to the latter rain. Então isso está nos apontando para a chuva serôdia. This is the point of full outpouring. Esse é o ponto do derramamento completo. And so there's a lot of symbols in that verse. Então tem muitos símbolos nesse verso. And they seem to all be pointing to midnight. E eles parecem estar todos apontando para meia-noite. And she just says we're at midnight. E ela também disse que a gente está à meia-noite. So now Jacob is alone, Então agora Jacó está sozinho. and he has to go through this test alone. Ele tem que passar por esse teste sozinho. And if we can recall over the last 2 days, Se a gente pode se lembrar nos últimos 2 dias, that we're specifying that this test that is represented by the binding off a gente especifica que esse teste que é representado pelo atamento is something that God's people have to go through alone, é algo que o povo de Deus tem que passar sozinho. symbolizing their well, let's read a verse really quick. Vamos ler antes. Let me find it. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Daniel, Joe, Land. Okay. So let's go to Ezekiel 14. Ezequiel 14. So here Ezekiel's going to describe the destruction of Jerusalem. Então aqui Ezequiel vai descrever a destruição de Jerusalém. And if we start in verse 12 Se a gente começar no verso 12 and we read to verse 16, até o verso 16, okay, actually verse 18. até o 18. How many verses each? Let's do 2 verses each. 2 versos cada um. Pode.
Actually, sorry. Let's read from 12 to 23. Vamos ler o capítulo 12 do versículo 12 ao 23, cada um 2 versos. And we can do 3 verses each. 3 versos. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pelas terras das feras selvagens e elas desfilharem de modo que fique desolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, e serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Is that it? Okay. Okay. So notice how Noah, Daniel, and Job Então perceba como Noé, Jó e Daniel are only delivering their own souls. só estão livrando suas próprias almas. And this is describing a very similar, this is describing the destruction of Jerusalem, Então isso está descrevendo a destruição de Jerusalém, which we know as the Sunday law, que a gente sabe é a lei dominical, which is the binding off generally. que é o atamento, de forma geral. It's the crisis. É a crise. And at the time of crisis, the Lord is going to send 4 judgments upon his people. E no tempo de julgamento, de crise, Deus vai enviar 4 tormentos sobre o povo de Israel. But only Noah, Daniel, and Job Mas somente Noé, will deliver themselves. Noé, Daniel e Jacó vão se livrar. E Jó. And notice how in verse 22, it talks about this remnant. E veja como no verso 22 fala sobre essas pessoas que restarão, os remanescentes. So my point in bringing us to Ezekiel 14 Então o ponto dele é nos levar para Ezequiel 14, is to identify é identificar that when this crisis comes, que quando essa crise vem, that everyone has to go through it alone. que todos têm que passar por ela sozinho. And if you can remember Sister White's commentary on Matthew 25, E se você se lembrar do comentário de Ellen White em Mateus 25, about the parable of the 10 virgins, sobre as parábolas das 10 virgens, she talks about how the Bible and her talk about e você vai se lembrar como a Bíblia e Ellen White falam that the foolish are going to seek oil que as tolas vão procurar óleo of the wise. Das sábias. But the wise only have enough to deliver themselves through this midnight crisis. Mas as sábias só têm óleo suficiente para salvá-las elas mesmas durante essa crise. And that they can't give any to these foolish virgins. E elas não podem dar nada para essas virgens tolas.
So similarly in this crisis, Então, de forma similar, nesta crise, everyone has to go through it alone. todos têm que passar por isso sozinho. So we can identify Então, a gente pode identificar verse 22 to 24. versos 22 a 24 de Gênesis 32. But if we work backwards now from our midnight starting point, Se a gente voltar agora, gente, começando da meia-noite, we see that Jacob is going to send 3 caravans a gente vai ver que Jacó vai enviar 3 caravanas to Esau. para Esaú. And if we go to verse 17, Se a gente ir ao verso 17, 17 through 19, 17 a 19, he's describing the process of sending these 3 caravans. ele está descrevendo os processos de enviar essas 3 caravanas. And then what does he say in verse 20? E o que ele diz no verso 20? If someone wants to read that. Se alguém puder ler. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Não, 32, 20. Ah, desculpa. 20 or Desculpa. 17 or 20? 20. E disse 20. também, eis que o teu servo Jacó vinha atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. So what about this verse? What do we see in this verse that's important? What principle? Que princípio? O que a gente vê nesse verso que é importante? Veria sua face. We're going to see his face. Amen. We're going to see Amém. he's going to see Esau's face. Sim, ele vai ver a face de Esaú. So after he sends 3 caravans, Então, depois que ele envia 3 caravanas, he's going to then see Esau's face. então ele vai ver a face de Esaú. What is that representing? O que isso está representando? More, he's saying. Yes, yeah. Sim, Absolutely, face to face. sim, exatamente. É But what face do a the face. 3, what does that number 3 represent? Mas esse número 3, o que isso está representando? Uma test. Okay, yes. The 3 angels' messages. As 3 mensagens angélicas. So you have 1, 2, 3 Então você tem 1, 2 e 3 caravans. caravanas. And once he sends the 3rd one, Quando ele envia a terceira, or after he sends the 3rd one, ou depois que ele envia a terceira, he's going to see face to face. eles vão se ver face a face. He's going to see Esau face to face. Vão ver Esaú face a face. And at the same time, E ao mesmo tempo, prophetically of course, profeticamente, claro, that he's seeing Esau face to face, que ele vê Esaú face a face, who else is he going to see face to face? quem também ele vai ver face a face? The angel, which is who? Who's O the anjo, angel? que também é, que é quem? It's Christ. Que é Cristo. So he's going to have a face-to-face experience with Christ, Então ele vai ter uma experiência face a face com Cristo, marked at the same point, marcado no mesmo ponto, which is again the Mara vision. que é de novo a visão Mará. Maré. Mará. Mara, yeah. Mara and Mare. Mará e Maré. Because the Mare will be that Christ is wrestling him, Maré é Cristo lutando com ele, but the Mara mas Mará, is that he's going to recognize his own sinfulness Mará é ele reconhecendo o seu próprio pecado and plead for the blessing. e lutando pela bênção. So if we continue from verse 24, Se a gente continuar no versículo 24, there's an important thing we need to see, tem algo importante que a gente precisa de ver, is that this struggle is during the night. que essa luta é à noite. And the day represents the end of this struggle. E o dia representa o fim dessa luta. D-A-I. D-A-I. Is there a little cap? No, sorry, it's the other way. It's D-I-A. D-I-A. With nothing. D-I-A. Yes. Is there a cap on it? No, nothing. Okay. Dia. So we have night and we have day. Então a gente tem noite e a gente tem dia. In the
night is representing the struggle, and the day is representing the end of the struggle. Então a noite está representando a luta e o dia está representando o fim dessa angústia, dessa luta. Because he's going to wrestle during the night, Porque ele vai lutar durante a noite and when the morning comes, e quando a manhã chega, the angel's going to try to escape. quando a manhã chega, o anjo tenta fugir. And then in verse 28, E aí, no verso 28, we see a name change. a gente vê um nome mudando, uma mudança de nome. He goes from Jacob, Ele sai de Jacó, which means the supplanter, que significa o enganador, to Israel. para Israel. And this is identifying the change that is taking place within Jacob. Isso representa a mudança que está acontecendo dentro de Jacó. And the covenant that's being established between the two of them, E a aliança que está sendo estabelecida entre os dois. between Christ and Jacob, Entre Cristo e Jacó. or Israel now. Ou Israel agora. And then in verse 30, E então, no verso 30, Jacob is going to call the name of the place Peniel, então Jacó vai chamar o nome do lugar de Peniel, and he's going for the reason, pela razão de... I have seen God face to face and my life was preserved. Porque dizia, tenho visto Deus face a face e minha alma foi salva. The Lord is going to appear Então o Senhor vai aparecer as a consuming fire, como um fogo consumidor. and only those who are prepared for this crisis Então, somente aqueles que estão preparados para essa crise are going to be preserved through it. vão ser preservados através dela. Like we saw in the time of the 144,000, Como vimos no tempo dos 144.000, this time of crisis, esse tempo de crise, millions or thousands are going to die, milhões ou milhares vão morrer, but the 144,000 will be preserved. mas os 144.000 vão ser preservados. Just like Jacob was. Assim como Jacó foi. As they have the same experience of Jacob as wrestling. Enquanto eles têm a mesma experiência de Jacó ao lutar. Wrestling for the promise. Lutando pela promessa. And remember, we were talking yesterday, Lembre-se, estávamos falando ontem, that the promise is made here, que a promessa é feita aqui. but it's not going to be enforced or realized. A promessa é feita aqui, mas ela não vai se cumprir na frente. It's not going to be realized till the end. Não vai ser realizada até o final. Entendida. Não vai ser entendida até o final. And we identified that this promise Entendemos que essa promessa is also illustrated também é ilustrada at the time of trouble, no tempo de angústia, where Christ leaves the sanctuary quando Cristo sai do santuário and he's going to come to the earth. e aí ele vem até a terra. But there's a space of time Mas existe um espaço de tempo from when Christ leaves the sanctuary and from when he gets to the earth. de quando ele sai do santuário e até ele chegar à terra. And this is when the people of God Isso é quando o povo de Deus need to live in the sight of a holy God without an intercessor. precisa de viver diante à vista de um povo de um Deus santo sem um intercessor. They're living in the sight. They're living in the presence of God. Eles estão vivendo na presença, eles estão vivendo sob o olhar de Deus, Face to face with God. face a face com Cristo, com Deus. Nothing to stand in the way. Christ has left his intercessory position. Nada que se interponha. Cristo saiu do seu lugar intercessor. And during this time, they have to struggle and wrestle with the Lord Então, durante esse período, ele tem que lutar com o Senhor for the blessing pela bênção, to be preserved through this time, pela bênção de ser preservados neste período, but also that he will deliver them out of that time. mas também de que ele os livraria desse período. And we identified that at midnight, E identificamos que à meia-noite, representing when the Lord is ending this, ending his intercessory work, representando quando o Senhor está terminando o seu trabalho intercessor, that he promises to bring his reward with him.
que ele promete trazer a sua recompensa junto com ele. And that reward is immortality. E essa recompensa é a imortalidade. And if he's going to bring his reward here, Então, se ele vai trazer sua recompensa aqui, if he's going to bring it for his travel to earth, se ele vai trazer a recompensa na sua viagem para a Terra, what does that mean? What had to have taken place before that? então o que tem que ter acontecido antes disso? If I'm what? Reconciliation, what do you mean by reconciliation? Reconciliação, o que você quer dizer? Yeah. Uma simbólica limpeza dos pecados. So if I have these 5 dots, Se ele tem 5 pontos, and these are representing people, e isso está representando pessoas, and God needs to figure out e Deus precisa de descobrir which one of these people is going to receive immortality and which ones will not. Ele precisa descobrir qual dessas pessoas vai receber imortalidade e quais não. And I find out E ele descobre that these 3 are good que essas 3 são boas and these 3 are bad. e essas Or 3 these 2 are bad. e essas 2 são más. We'll make it 3, so it's even. 3 para ficar igual. What have I just done to them? O que ele acabou de fazer com elas? I've separated them through the work of Separou elas através do trabalho de judgment. juízo. So when the Lord leaves his intercessory position, Então, quando o Senhor sai do seu trabalho de intercessor, da sua posição de intercessor, judgment is over. o julgamento acabou. Everyone has been judged already, Todos já foram julgados. which means that judgment in the form of seeing who is good and who is bad O que significa que juízo, na forma de ver quem é bom e quem é mal, doesn't enter into this time period, não acontece naquele período de tempo. because that was a work that was done before. Porque esse é um trabalho que foi feito antes. Christ had to do that work while he was in the sanctuary, Cristo tinha que ter feito esse trabalho enquanto ele estava no santuário. because when the Lord leaves the sanctuary, Porque quando o Senhor sai do santuário, what decision does he make? que decisão ele fez? Revelation 22:11. Apocalipse 22, 11. I think it's 22:11. Let's find out. Okay, that's good. 22, 11. Read 22:11 and 12. 22, 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. In verse 12, can you read 12? Yes. Okay. So he's saying the irrevocable decision Então ele está dizendo que essa decisão irrevogável is made when he leaves the sanctuary. é feita quando ele sai do santuário. He says, "Behold, I come quickly, and my rewards are with me." Eis que eu venho rápido e o meu galardão está comigo. Based upon Baseado the work that was done in this time period, no trabalho que foi feito nesse período de tempo. the work of correcting your relationship with God, O trabalho de corrigir a sua relação com Deus. which means that work had to already be done, O que significa que esse trabalho tem que ter sido feito já. because now he's going to bring that reward. Porque agora ele vai trazer essa recompensa, esse galardão. So do we see the structure that's taking place for this binding off experience? Então vocês conseguem ver a estrutura que está acontecendo nessa experiência no atamento? Amen. Amém? And probably the most important thing about the binding off Talvez, provavelmente, o mais that has to be dealt with here, or before this point, tem que ser lidado antes desse ponto. we have to make our decision Temos que tomar nossas decisões now. agora. And if we go back to Genesis 32, Então, se agora voltarmos a Gênesis see if we left anything 32, se a gente deixou algo de fora.
Okay, we covered it. Sim, a gente já falou. Does anyone have any comments or thoughts about Genesis 32 before Al- we move on? Alguém tem algum comentário sobre Gênesis 32 antes da gente continuar? I want to read a couple paragraphs. Yep. Ele quer. Yo también supuso que ahí sería la medianoche, pero en los versos 6 y 7, ¿no estaría también simbolizado? Ele entende, ele considera que ali também. He also understands that over there is midnight as well. But he's saying that he sees at verse 6 also 6 and 7 also the midnight. Okay. O Jonatas comentou que ele vê a meia-noite ali, onde a gente está estudando, mas ele também vê no verso 6 e 7. So here in verse 6 and 7, Então aqui, no verso 6 e 7, I've had this thought with these two verses as well. ele também teve esse pensamento com esses dois versos. And I'm not sure if... Let me draw out the two ways that it could be. Ele vai desenhar as duas formas como poderiam ser. I think this way makes the most sense. Ele acha que desse jeito faz mais sentido. It seems to, at least. Parece, pelo menos. It seems the simplest. Parece o mais simples. So the other way Então a outra forma is that you have 9/11, é que você tem 11 de setembro. the same thing, the angel comes down, A mesma coisa, o anjo desce. and then the next thing you have Então a próxima coisa que você tem, is Jacob is scared, he fears, Jacó tem medo. and then he's going to send these 3 caravans, E ele envia essas 3 caravanas. and then he's going to send these 3 caravans. E aí ele envia essas 3 caravanas. Here's the problem though, O problema é o seguinte. is where do you make the repeat and enlarge? Is he only scared first? Onde é que você faz essa repetição e aumento? Ele tá primeiro, ele só está temeroso antes, com medo. The problem is that we know that verse Sabemos que o 22 verso 22, is midnight, sabemos que o verso 22 é meia-noite. and we know that verse 20 is representing midnight. E sabemos que o verso 20 também representa meia-noite. That after he sends 3 caravans, Que depois que ele envia as 3 caravanas, he's going to see Esau face to face. porque ele vê Esaú face a face. So the question is, Então a pergunta é, how do you line that up? como você alinha isso? Is it like this, that he sends the caravans after he's scared Então é assim, ele envia as caravanas antes, depois que ele está com medo, at midnight? à meia-noite. What's or? What is it an O? Ou you. O-U? Ou O-U? you. Is there any, That's it. okay. Or is it that he is scared in verse 6 and 7, Ou ele está com medo no verso 6 e 7. and this marks midnight, E aí isso marca meia-noite. and then there's a repeat and enlarge, E aí tem uma repetição e um aumento. and he sends 3 caravans, E aí ele envia 3 caravanas. then he comes back to midnight in verse 22, E aí ele volta para meia-noite no verso 22. so this would be 22 as well, Aí seria o 22 também. and then he has this experience with the angel. E aí ele tem essa experiência com o anjo. Do you see how it gets a little complicated? Você vê como ficou um pouco complicado? You don't? À noite eu pensei que podia ser que en verso 22, 20 y 22 marcar a medianoche y que eso también fuera otra ilustración. This is not his thinking. And he thought this way. À noite ele estava pensando e ele pensou way? que poderia ser esses 2 versos marcando a meia-noite. 6 e 7 e 22 também. So we start at 9/11. Então começa 11 de setembro. It takes us to midnight, verse 6 and 7. Nos leva até a meia-noite, versos 6 e 7. And then it's going to take us back to send these 3 caravans. Então volta para enviar essas 3 caravanas. And then we're back at verse 22. E aí depois a gente está de volta no verso 22. That might be right. Talvez esteja certo. I have heard this view before of that, and that might be right. Ele já escutou essa visão antes e pode estar certo. Here's a valid point.
aqui tem um ponto válido. Go to 1 Samuel 25. Hold your finger here, though. Segura o dedo aqui, vamos para 1 Samuel 25. Actually, before you do that, Antes de ir aí, na verdade, in verse 6, no verso 6, Esau is going to come with 400 men. Isaú vai vir com 400 homens. Now go to 1 Samuel 25. Vamos agora para 1 Samuel 25. And we did this study several weeks ago. 1 Samuel 20. 1 Samuel 25. Ok. In verse 13. No verso 13, And we mark this point at midnight. e a gente marca esse ponto à meia-noite. And if you want to read verse 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. So he's going to send 400 men. Então ele vai enviar 400 homens. David's going to send 400 men to attack Nabal. Ele vai enviar 400 homens para atacar Nabal. And he's going to keep 2 with the stuff. Ele vai deixar 200 com o restante da bagagem. So there's a validity in this scene, the 400 men of Esau and the 400 men of David. Então existe é válido ver os 400 homens de Davi e os 400 homens de Esaú. Now the question is Então a pergunta é, that the way it works out? é essa a forma como funciona? It very well might. Talvez sim, provavelmente sim. Another valid reason Uma outra razão válida is that at midnight, é que à meia-noite, from other studies, de outros estudos, this is where the Jordan is marked. é onde o Rio Jordão é marcado. The Jordan River. O Rio Jordão. And if we go back to 1 Samuel 25, So is it- Genesis 32, Se você voltar para Gênesis 32, let me find it. It 22. mentions the Jordan. Oh, the Jordan. Onde menciona o Jordão. 8, verse 10. Verso 10. And if someone wants to read verse 10. Se alguém puder ler o verso 10. Menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que fizeste a teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Okay. So here we see he's passing over the Jordan, Então aqui a gente vê ele passando pelo Jordão. and the Jordan, and from other studies, E o Jordão, de outros estudos, is marking midnight. está marcando a meia-noite. For instance, Por exemplo, in the line of the 40 years of Israel, na linha dos 40 anos de Israel, of the wandering of Israel, da sua peregrinação pelo deserto, at the end of the 40 years, no fim dos 40 anos, at midnight, à meia-noite, right after they confirm the covenant, logo depois de ele confirmar a aliança, they're going to pass the Jordan River again. eles vão passar o Jordão de novo. Because they had wandered for 40 years, Porque eles vaguearam por 40 anos. and then they come back to the Jordan to enter the promised land. E eles voltam ao Jordão para entrar na Terra Prometida. So there's a validity in what he's saying. Então tem uma validade no que ele está dizendo. And it may be that way. I see light in that. Então pode ser desse jeito, ele vê luz aqui. Because in this way, Porque dessa forma, you have to explain what the Jordan is, você tem que explicar o que o Jordão é. and you have to explain why Jacob is greatly troubled or greatly fearful. Você tem que explicar por que Jacó está com tanto medo. And you can place some of those symbols at 9/11. Você pode colocar alguns desses símbolos em 11 de setembro. Because there's a fear that takes place here. Porque tem o medo que acontece, que chega aqui, temor. Psalms 48, Salmos 48, where the kings fear and they flee away onde os reis têm medo e eles fogem when the ships of Tarshish are destroyed quando os navios de Tarso são destruídos by the east wind. pelo vento oriental. So there's some validity to put it here as well. Então tem uma validade de colocar aqui também. But my point Mas o ponto dele is that you can see both. There's valid reasons for both perspectives. tem válidas razões para as duas perspectivas. But I think the biggest point
Mas ele acha que o maior ponto is what takes place after midnight, é o que acontece depois da meia-noite, with verse 22. no verso 22. But it's interesting to look at. Mas é interessante olhar assim. And you have to be open to the fact that you could be wrong or right, E você tem que estar aberto ao fato de que você pode estar certo ou errado, based upon what the symbols are showing you. baseado aqui nos que os símbolos estão nos mostrando aqui. Does anyone else have another perspective or any more thoughts on that? Tem alguém com uma outra perspectiva ou com outros pensamentos sobre isso? Two questions. Tenho duas perguntas. Quem ele acha que é Esaú? E que simbolizam que são 5 tipos de animais? Well, he has 2 questions. Ele tem 2 perguntas. What it means? What do you think it means is Isa? And what are these 5 kind of animals? O que significa? Quem é Esaú e o que são esses 5 tipos de animais? Esau, who is Esau? Esau's the papacy, Esaú é o papado, because the children of Esau Esaú é o papado porque os filhos de Esaú become Edom. se tornam Edom. And Edom E Edom is a symbol of the papacy é um símbolo do papado throughout the Bible. por toda a Bíblia. One of the clear representations of it Uma das representações mais claras dela is Daniel 11:41. é Daniel 11:41. I think is it 41? Yes. It is 41, okay. Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Moab is the United States. Moabe é os Estados Unidos, Those who come out of the United States. aqueles que saem dos Estados Unidos. Chief of the children of Ammon Os principais dos filhos de Amon represents the plurality, representa a pluralidade, which is the United Nations. que são as Nações Unidas. And Edom represents the papacy. E Edom representa o papado, Because representing those who come out of the threefold union, aqueles que saem da tríplice união, or the system of the world. ou o sistema do mundo. Yep. Além disso, Saulo disse que ninguém seja como Esaú, que foi fornicário. E sabe que fornicário é Babilônia. Babilônia é o papado também, diga isso. He's saying that Paul says that Esau was a fornicator, and we know that fornicators is Babylon. She's a harlot. Ela é uma prostituta, deixa eu falar em português. O Matias comentou que Paulo comenta que Edom, Esaú, era um fornicário, e aí ele faz o ponto dizendo que o papado fornica, é Babilônia, isso simboliza Babilônia. E nesse caso, eu acho que os 400 homens que vêm com Esaú representam os Estados Unidos, porque são falsos profetas. 400 homens, 400 também é o símbolo de falsos profetas. Os profetas de Acera, que eram aqueles profetas que estavam os de Baal e os de Acera, na história de Elias, eram 400, eram falsos profetas. E também eu achei primeira de Reis, 16, eu acho que é. Tem aí? Achei que tá traduzido. Yeah. Vai traduzir. He's saying that the 400 men are false prophets because in Mount 1 Carmel, King 18. yes, because in Mount Carmel you have 400. 400 as well. There's 2 kinds of prophets, 400 is one of them. And he has another point. Tem outra testemunha também em 1 Reis 22. And also in 1 Kings 22, 1 Kings 22, okay. Que tem o rei, não lembro que rei era, eu acho. Josafat. the king, Josaphat, is that the name? Manda chamar 400 profetas, mas eram todos falsos esses profetas. He called for 400 prophets, but they are all false prophets. Yep. You have the symbol 400, O símbolo 400, and I'm not sure, I see what you're saying about the false prophets. ele está vendo o que você está dizendo sobre os falsos profetas. I've never nailed it down of like, this is what the symbol 400 means. Ele nunca deixou bem claro que os 400 simboliza isso. I've always only just recognized it. Ele só reconheceu. But
you have a good side of that and a bad side of it, like with most things. Você tem um lado bom desse símbolo e um lado ruim, como a maioria das coisas. For instance, in Genesis 32, Por exemplo, em Gênesis 32, or in 1 Kings 18, ou então em 1 Reis 18, the 400 are evil people. os 400 são pessoas más. But then you have the 400 representing good people in 1 Samuel 25. Mas você tem os 400 representando pessoas boas em 1 Samuel 25. These are the men of David. Esses são os homens de Davi. So you have both sides of that same perspective or same topic. Então você tem os dois lados dessa mesma perspectiva, desse mesmo tópico. But yeah, those are good witnesses. Mas sim, são boas testemunhas. Any other thoughts? Mais algum pensamento? Oh, your other question about the animals. Sim, sua outra pergunta sobre os animais. Ele não sabe. Eu também não sei, mas acho interessante que são 5 tipos de animais. He also doesn't know, but he thinks it's interesting because there's 5 kind of animals. Não sei, pode estar falando, talvez tenha relação com 5 meses do tempo da França. He's saying that it might have a connection with the 5 months of the Turing time. Porque também no verso 4 ele diz que ele diz: como peregrino morei com Labão e me detive até agora. Porque no verso 4 ele diz: como peregrino morei com Labão e me detive até agora. He's saying that in verse 4, as a wanderer, I stood with Laban, and I tarried until now. Não sei se faz sentido muito mais. That's interesting. The Terran. Yeah. É interessante esse tardar. Diz tarry em inglês? It says tarry in English? Stay. Ah, bem. Não diz tarry. Em inglês não diz tarry, que é o símbolo que eles usam sempre. Yeah, it just stayed there until now. And this was 20 years after he had left previously. Isso são 20 anos depois que ele saiu previamente. So he leaves, he steals the birthright, Então ele rouba o direito de nascença. and he flees, Ele foge. and then 20 years later, E aí, 20 anos depois, he's going to come back. ele volta. So there's probably something prophetic to that number 20. Então provavelmente tem algo profético nesse número. Sister White marks that it's 20 years. Ela eu acho que fala que são 20 anos. Any other thoughts? Mais algum pensamento? Let's read some from our notes about this event. Vamos ler um pouco das notas sobre esse evento. If we can read. Yep. ¿Quién sería Jacob? Who will be Jacob? God's people. Povo de Deus. Okay, let's read from. Let's continue in our notes where we left off with the from Patriarchs and Prophets. Vamos continuar em Patriarcas e Profetas. Jacó lutou com um anjo. And let's just read that. Let's read all those paragraphs. Vamos ler esses outros 3 parágrafos de volta. Quem tá lendo? If we, oh, sorry. Yeah. Aqui em cima, Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Pela humilhação, a de si mesmo. Este pecaminoso, falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. Firmaram suas mãos trêmulas nas promessas de Deus e o coração do amor infinito não podia desviar o roubo do pecador. O erro que determinara o pecado de Jacó, obter pela fraude a primogenitura, achava-se agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e modo que lhe aprovesse. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado, e o nome que lembrava o seu pecado, para outro que comemorava a sua vitória. Não se chamará mais seu nome Jacó, contador, disse o anjo, mas Israel, pois como
com os homens prevaleceste. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração havia melado. Seu pecado como suplantador e enganador fora perdoado. Era passar aqui da sua a dor, a perversidade, o remorso que tinham amargurado transformado em reconciliação com Deus. Jacó não mais encontrar seu irmão. Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também para aceitar a sua humilhação e arrependimento. Okay, notice how in that quote, or in that passage, life has passed. Ela identifica que a crise na vida dele passou. Which means what he just went through Significa que o que ele acabou de passar was a crisis. era uma crise. And if we go to Christ Doctrine Lessons, Se a gente for para parábolas de Jesus, where we see the quotation about midnight that we've referred to several times, quando a gente vê a citação sobre a meia-noite, que a gente fala várias vezes, she identifies that the crisis ela identifica que a crise comes at midnight. vem à meia-noite. So it fits well with that. Então, encaixa muito bem com isso. Once this crisis is over at the midnight cry, Então, quando essa crise termina depois da meia-noite, his name is changed and he has this victory. depois do clamor da meia-noite, seu nome é mudado e ele tem essa vitória. Okay, let's continue. Let's read until Patriarchs and Prophets, 138, paragraph 1, yeah. até 138, parágrafo 1. Vamos ler até lá. Cada um parágrafo, a gente vai ler até lá. Olhando para este tempo, disse: ouvimos uma voz de temor, mas não de porque se tem tornado macilentos todos. Por que macilentos todos os? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, Quando Cristo cessar sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado, ao deixar Jesus sua posição como intercessor. Solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. Assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. So notice in this passage that she just read Então perceba como nessa citação que a gente acabou de ler, that the restraining spirit of God is pulled away at this point of close of probation. que o espírito repressor de Deus é retirado da terra nesse tempo de prova. And either Satan fully possesses the people, Então, ou Satanás toma conta do povo, or God is fully abiding with the people. ou Deus está completamente com o povo. Because if you look at what it describes Se você olhar para o que Ellen White descreve about this restraining spirit, sobre esse espírito de repressão, she identifies that it will be slowly released from 9/11 till the close of probation. ela mostra que vai ser lentamente liberado de 11 de setembro, da porta da graça. In each binding off point that you go through, Em cada ponto de atamento que você passa, or that is illustrated, ou como é ilustrado,
9/11, midnight. Então você tem 11 de setembro à meia-noite. Clamor da meia-noite. Decreto dominical. E fechamento da porta da graça. Okay, so each one of these Então cada um desses is a binding off, é um atamento. and then finally the restraining spirit is loosed. Então finalmente o espírito repressor é solto. At 9/11, Em 11 de setembro, the 4 angels are holding back this wind, os 4 anjos estão segurando esse vento, esses ventos. and the wind is represented as the strife and the turmoil. E o vento representa guerras, rumores de guerra, destruição. It's also Islam. Também é o islamismo. So all of those are being held back by the restraining spirit of God. Então todos eles estão sendo segurados pelo espírito repressor de Deus. And so this is fully restrained. Então aqui ele está completamente restrito. As you go through these histories, E aí, à medida que você vai por essas histórias, it's going to be fully released. ele vai ser completamente solto. And there's this progressive releasing of the wind. Então existe esse progressivo soltura dos ventos. And at each one of these points, E em cada um desses pontos, one of these binding offs, em cada um desses atamentos, how do I say it? The crisis gets worse and worse. a crise se torna pior e pior. But they're all representing each other. Mas estão cada um deles representando a si mesmo, um ao outro. But at one level, they're showing a progressive releasing releasing of these winds. Mas também em outro nível eles mostram uma progressiva liberação dos ventos. And the progressively getting progressive build-up of this crisis. E essa formação progressiva dessa crise. But in each one of these histories, Mas em cada uma dessas histórias, there's a releasing of the restraining spirit of God. tem uma liberação desse espírito que restringe de Deus. So at midnight, Então, à meia-noite, the priests, os sacerdotes, those foolish priests, os sacerdotes tolos, are going to be fully given up to Satan. vão ser completamente entregados a Satanás. And then at the midnight cry, Então, no clamor da meia-noite, the Levites, os levitas, they're going to be fully given up to the foolish, yeah. The foolish will be fully given up. Então, Sim. os levitas tolos serão completamente entregues a Satanás. And then finally, the 11th hour, Então, finalmente, os trabalhadores da hora undécima, they're going to be fully given up at the close of probation. Or at the Sunday law, sorry. eles serão finalmente entregues no fechamento da porta da graça. With the caveat Com essa pequena restrição, essa pequena diferença, with the stipulation or Com- the exception com a exceção that these 11th hour workers que esses trabalhadores da hora undécima are in the United States estão nos Estados Unidos and these 11th hours workers are in the world. e que aqueles trabalhadores da hora undécima estão no mundo. Because we know this process, it's going to be progressive from the United States to the rest of the world. Porque sabemos também que isso vai ser progressivo dos Estados Unidos para o resto do mundo. But, oh, sorry, I drew that wrong. Ele desenhou isso errado. In that, this is, or let me just explain it. Ele vai explicar. So let me do this. The priests are coming here. That's their binding off. O atamento dos sacerdotes é aqui. The Levites are having their binding off here. Os levitas estão tendo seu atamento ali. And the 11th hour workers E os trabalhadores da hora undécima are having theirs there. estão tendo o atamento deles ali. I was drawing them all before their binding offs. Ele estava desenhando eles antes do atamento deles. And then with the 11th hour workers, I put them inside and it confused me for a moment. E quando ele colocou os trabalhadores da hora undécima, ele colocou dentro e isso confundiu eles. But there is a difference between the 11th hour workers in the United States and in the rest of the world. Mas existe uma diferença dos trabalhadores da hora undécima nos Estados Unidos e no restante do mundo. But anyway, my point is that there's a releasing of these winds. Mas de qualquer forma, o ponto dele é que existe uma soltura desses ventos. So let's read the next 2 paragraphs. Vamos ler os próximos 2 parágrafos. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de
marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição da sua culpa, a fim de desanimar e romper o seu apego com Deus. Quando em sua angústia, Jacó lançou mão do anjo e com lágrimas suplicou o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé. Lembrou também de seu pecado e esforçou-se por escapar dele. Mas Jacó não quis demover-se. Aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento do seu pecado e implorou o livramento. Ao rever sua vida, foi impelido quase ao desespero, mas segurou firmemente o anjo, e com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. What's interesting about that quotation? O que é interessante sobre essa citação? Who's testing Jacob? Quem está testando Jacó? What? Não. Okay, we have. Ele está dizendo que Deus está You're testando. saying God? E Deus está testando. Do we have any other? Alguém tem mais algum? Anyone want to side with Rosie? Quem está do lado da Rose? Sozinho. Ela disse que Deus estava permitindo. Ellen White disse que Deus estava permitindo Jacó ser testado. Mas foi Satanás que levantou os pecados dele para separá-lo de Deus. But it was Satan that lifted up Jacob's sins before God. Yes and yes. Sim e sim. Both God and Satan are testing Jacob. Ambos, Deus e Jacó, Deus e Satanás estão testando Jacó. It says Satan endeavored to force upon him a sense of his guilt, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, in order to break him, a fim de o desanimar. but at the same time, Mas ao mesmo tempo, the heavenly messenger, in order to try his faith, O mes- also reminded him of his sins and endeavored to escape from him. o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé, lembrou também de seu pecado e esforçou-se por escapar dele. Porque quando ele levanta os seus pecados para separá-lo de Deus, ele se lembra da promessa de Deus. Because when their sins are presented before him, he remembers God's promise. Mm-hmm. So both God and Satan are testing Jacob, Então, tanto Satanás quanto Deus estão testando a fé de Jacó, which is really interesting. o que é interessante. I always thought that was a really interesting thing that's taking place there. Ele sempre achou isso interessante, que isso está acontecendo aqui. We will stop here, A gente vai parar aqui and we will pick up with the next quote tomorrow. e a gente vai começar dessa mesma citação. Does anyone have Amanhã. any questions or thoughts before Alguém- we close? Alguém tem algum pensamento ou algo a comentar antes da gente terminar? All right. Let's pray. Vamos orar? Pai Santo que estás nos céus, novamente nos encontramos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia que tu nos has concedido, agradecer, Senhor, pelas tuas promessas na nossa vida e por o teu constante, Senhor, amor e pela tua proteção para conosco. Agradecemos pelo estudo que aqui foi feito, Senhor, pelo entendimento que derramaste sobre cada um de nós, que nós possamos sempre recordar as tuas palavras, Senhor, e cada dia, através desse estudo e da verdade da tua palavra, nos aproximarmos de ti, Senhor. Queres tu abençoar o restante do nosso dia, Senhor, e que o teu Santo Espírito possa permanecer entre nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.